Hello everyone! Hoje nós vamos continuar a nossa série Inglês com a Bíblia e vamos falar do livro de Gênesis capítulo 3. Vamos continuar a nossa série falando hoje de Adão, Eva e a queda. Adam and Eve and the fall in Genesis capítulo 3. Alright, so let's move on. The beginning. Vamos lá, vamos entrar na história primeiramente. Vamos entrar no contexto bíblico. No vídeo anterior nós falamos sobre o beginning, no início, o que Deus criou, como Ele fez. Então vamos fazer essa leitura inicial. Como foi esse beginning? Como foi esse começo? In the beginning God made the heaven and the earth. He also made the sun, moon, and stars, trees, flowers, and all vegetables life, and all animals, birds, fishes, and insects. Then God made man, and made everything that was made. In the beginning, ou seja, no início, Deus criou o céu e a terra. God made the heaven and the earth. Nesse contexto, vamos pegar a palavra also. O que significa also? Also significa também. E also, geralmente, ele é usado no início de uma frase, no começo de uma frase, ou no meio de uma frase. Ele é sempre antes de um verbo principal, ou auxiliar. Tá, mas o que é um verbo auxiliar? O verbo auxiliar, geralmente, ele vem acompanhado de um verbo principal. E como o nome próprio já diz, ele é um verbo auxiliar. Ele auxilia o verbo. Ele não aparece sozinho e entre os verbos auxiliares são be, do, have e will. He also made the sun. Ele também fez sol, moon, a lua, and stars, estrelas, trees, árvores, flowers, flores, and all vegetable life, e toda vida vegetal, and all animals, e todos os animais, birds, pássaros, fishes, peixes, and insects, os insetos. Then God made man. Então, finalmente aqui, Deus faz o homem. Then, ou seja, depois de tudo isso, depois de ter criado tudo, God made man. Made é o verbo fazer, é o verbo to make, ou seja, é o to make no passado. Made man. Criou o homem. God made everything that was made. God made everything that was made. O que significa everything? Alright, so let's go. Everything é similar a everyone. Eu também posso escrever everything separado, que é similar também a everyone. Vamos lá, vamos entender um pouco. Eu tenho o every, que significa cada, e o thing, que significa coisa. Na frase que vocês conseguem visualizar aqui, God said that everything in the garden was good. God said that everything in the garden was good. E a segunda frase, God said that every little thing in the garden was good. As duas frases são praticamente a mesma coisa, mas qual é a diferença? Qual é a diferença entre o everything separado e o everything junto? Bem, na primeira frase eu tenho God said that everything in the garden was good. Eu estou dizendo que everything, ou seja, eu estou dizendo tudo. Tudo, eu não estou especificando. Eu não estou selecionando algo, estou dizendo que tudo no jardim é bom, foi bom. No caso, God said, Deus disse que tudo no jardim era bom. E na segunda frase, quando eu digo everything separado, eu digo God said that every little thing. O little está sendo para dar aquela enfatizada, certo? Cada pequena coisa in the garden was good. No jardim era boa. Então quando eu digo everything separado, eu quero dar uma ênfase maior, embora a significação seja similar a everything junto. Eu estou dizendo que a everything, ou seja, cada coisinha, cada coisa no jardim era boa. Eu estou dando aquela ênfase. Já na primeira frase eu já estou generalizando, estou dizendo que tudo, everything. Então é basicamente essa a diferença entre everything junto e separado. Adam and Eve. The name of the first man was Adam, and the first woman was Eve. You are bone of my bone
and flesh of my flesh. Both were placed in a beautiful garden called the Garden of Eden, where they might have been happy continually had they not sinned. Então vamos lá, vamos parte a parte aqui. The name of the first man was Adam. The name, o nome, of the first, do primeiro, man, homem. E aqui eu digo homem é no singular, certo? O homem no plural seria man com E, was Adam. Então o nome do primeiro homem era Adão. And the first woman was Eve. E da primeira mulher, Eva. Both were placed in a beautiful garden. Both. Aqui both significa dois. Ou algumas vezes pode também significar ambos. Dependendo do contexto, ele também pode ser usado como um advérbio, que pode significar igualmente ou bem como. Both were. Aqui o were tem que tomar um cuidado com a pronúncia, porque se você falar were com o mais aberto, where, vai dar a entender que você está dizendo onde, mas na verdade aqui é o verbo to be no passado, que é o were. De you were. Então, both were placed. Placed é o verbo to place, só que aqui ele é no passado, placed. Então, é de no final, indicando o verbo no passado, verbo regular no passado, placed. In a beautiful. A pronúncia do beautiful é interessante. Percebam que eu coloquei aqui embaixo, bill, você pronuncia com bill. E o T aqui, ele assume um som de R, então vai ficar dessa forma. Beautiful. 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 Ou você também pode ouvir beautiful. 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 Quase que o T assumindo quase como se um som de um D, bem sutil. Beautiful. Ou beautiful. Beautiful. Garden. Garden, jardim. Both were placed in a beautiful garden. Então, os dois, ambos, estavam placed, ou seja, estavam localizados, estavam ali naquele local. Eles foram colocados naquele lugar que é o beautiful garden, um lindo jardim, called the Garden of Eden, jardim do Éden. Where they might have. Quando eu digo might have, eu quero indicar algo como uma possibilidade. Então, where they might have been happy, onde eles estavam continuamente felizes. Então, eu estou supondo que ali estavam no jardim continuamente felizes. Então, quando eu digo they might have, eles dando uma ideia de possibilidade. Where they might have been happy, onde eles provavelmente, where they might have been happy continually, onde eles provavelmente estavam continuamente felizes. Had they not seen it. But God forbade them to eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Satan tempted Eve to take the fruit of this tree. She ate and gave to Adam, and he ate also. Thus they sinned, and sin came into the world. But God forbade, mas Deus proibiu, ou seja, forbade aqui é o verbo to forbid, no passado, forbade. God forbade them to eat of the fruit, de comer o fruto, of the tree, da árvore, of the knowledge, do conhecimento, of good and evil, do conhecimento do bem e do mal, of good and evil. Satã, ou o diabo. Satan tempted, verbo tentar, tempt, no verbo tentar no passado, tempted. Satan tempted Eve to take the fruit of this tree. Então Satã tentou Eva a colher, a pegar, pegar o fruto desta árvore. She ate and gave to Adam. She ate, ela comeu. Novamente o ate, verbo to eat no passado. And gave to Adam. And he ate also. Vocês já viram que forbade é proibir, forbid, que é forbade no passado. Knowledge, conhecimento. To take, verbo pegar algo, to take.
tempted. Tempted é o verbo to tempt no passado, que é tempted. Thus aqui significa por isso, assim, deste modo, portanto, pode ter esses significados. Thus they sinned, ou seja, então, porém, portanto, eles pecaram. No verbo to sin, no passado fica sinned. Só o som do ED, você soa como um assopro apenas. Sinned. Sinned. Percebe? Sinned. Não é sinned, não é sinned. É apenas quase que sopra o final. Sinned. Sinned. Assim como a anterior, placed. 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 Perceberam? Thus they sinned. Então eles pecaram. And the sin came into the world. Into significa em, dentro. Into the world, dentro do mundo. Então, vocês percebem que o mundo aqui, ele não tinha o pecado, e quando eles pecaram, ou seja, eles desobedeceram a ordem de Deus de não comer do fruto, the fruit of the knowledge of the good and evil, então, o que aconteceu? Eles pecaram. E como eles pecaram, o pecado, ou seja, the sin, entrou no mundo, into the world, a partir desse momento que eles pecaram. After their sin, Adam and Eve were driven out of the Garden of Eden, and God placed an angel to keep watching over the gate, so that they couldn't not return. Vamos para a próxima parte, que é o the banishment. And after their sin, ou seja, depois do pecado deles, their sins, Adam and Eve Were driven out. Vamos pegar nesse phrasal verb. É um phrasal verb. Drive, vocês sabem que to drive é dirigir. Drive. Significa que what is it? Expulsar. Foram expulsos. Driven out. Mas o que é um phrasal verb? Phrasal verb, ele geralmente vem formado, a estrutura dele é formada por um verbo, por uma preposição ou um advérbio ou ambos, ou seja, é um verbo acompanhado de uma preposição, por hora é um verbo acompanhado de um advérbio, ou por hora é um verbo acompanhado de uma preposição mais um advérbio. Então eles foram expulsos do jardim do Éden. And God placed. Olha novamente o verbo aqui, place, to place, que é colocar, né? Colocar em algum lugar, localizar, to place. Quando eu quero localizar algo ali, to place, colocar isso ali. God placed an angel, ou seja, Deus colocou an angel, um anjo. God placed an angel to keep watch over. Phrasal verb watch over significa vigiar, tomar conta, ficar atento ali tomando conta. Então, Driven out. expulsar. Watch over, vigiar. The gate. Vigiar o quê? The gate, que é o portão do jardim. So they could not return. Então, ele colocou ali o anjo para vigiar, um anjo para vigiar o portão, ou seja, watch over the gate, so that they could not. Could aqui é o verbo to can, que é poder, no caso, no passado é could. Então, they could not, acompanhado do negativo not. They could not, para que eles não. They could not return. Return é retornar. Então, para que eles não retornassem, they could not return. God put an angel in the garden, in the gate of this garden. Deus não queria que os homens voltassem. Alright, so let's go to the next slide here. Vamos para a revisão. To forbid. Forbade. Proibir. Proibiu. To tempt. Tempted. Tentou, né? De tentação. Tempted. Tentou. No passado, tempted. Tempted. To place. Placed. Colocar. Colocou. Localizar ali. To take. Pegar. To take no passado seria took. Alright? To sin. Sinned. To can. To sin. Sinned. Que significa pecar. Sinned. Pecou. Sinned. Pecou. To can. Poder. Could. Podia. Ou pôde, né? No passado.
to return, retornar. E os phrasal verbs drive out, que significa expulsar, watch over, que significa vigiar. E nós vimos também alguns vocabulários. Also, que significa também, knowledge, conhecimento, beautiful, bonito, lindo, both, com TH, com aquele som de F, both, thus, aqui o TH novamente, olha, com aquele leve som de S com a ponta da língua entre os dentes, thus, como se fosse um thus. Eu tô tentando falar um D com um S, né? Thus. Into, que significa porém, portanto, né? Que thus significa por isso, ou deste modo, portanto. Into é dentro, into. Gate, portão. Alright. So, that's it for today, guys. So, I see you in the next video. Vejo vocês no próximo vídeo, obrigado. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, clica no botão aqui embaixo e gratidão. See you the next. Bye bye.